No Cidadão Comum Entrevista de hoje, Luísa Laje entrevista Neide da Silva Dantas Mendes, ou simplesmente Neide Dantas. Natural da cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, é formada em jornalismo, especialista em gestão estratégica de marketing e atualmente mestranda em administração, onde desenvolve pesquisa sobre a utilização de redes sociais virtuais. É atualmente coordenadora de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições de Ensino, o Sindifes, e da Federação de Sindicatos Trabalhadores nas Universidades Brasileiras, a FASUBRA. E aí, Neide, que bom encontrar com você, amiga de longos tempos de militância. Nós, enquanto cidadãs comuns, vamos conversar sobre o nosso Brasil. Como você avalia as passeatas acontecidas em junho de 2013? Oi, Luísa, é um prazer estar aqui com você, essa pessoa amiga de longos anos e também com o histórico de militância em comum que nós temos. Eu acho oportuno esse momento da gente fazer uma discussão política, se aprofundar sobre determinados debates das questões conjunturais da sociedade brasileira, para a gente entender os processos que vivenciamos atualmente. Com relação às passeatas, né, de junho, que na realidade elas foram apenas uma face de uma série de manifestações que se iniciaram naquele ano, em que as pessoas como nós, cidadãos comuns, eles se envolveram no debate sobre a política no país. Pessoas que não se viam representadas naquele momento pelos governos ou pelos seus representantes no legislativo, tiveram essa consciência de que elas poderiam modificar a própria estrutura em que viviam, né? Um movimento que se iniciou a partir de uma demanda em São Paulo pelo passe livre e que se estendeu principalmente entre a juventude do país. E que naquele momento fomentou uma discussão que fugia do âmbito do legislativo, fugia do âmbito da política institucionalizada e passou para essa discussão mesmo das pessoas comuns querendo modificar o seu país, querendo modificar a sua própria vida. Infelizmente, eu acho que também naquele momento as jornadas elas foram um pouco apropriadas pelos políticos profissionais, né? Movimentos de extrema direita que usaram essas jornadas para outros fins, como também os de extrema esquerda. Nós nos lembramos muito bem dos black blocs, né, que quebraram muito nesse país, protestando de forma muito difusa, né? Porém, eu acho que é fundamental a gente recordar que aquela discussão iniciada naquele momento propiciou a formação de grupos como o MNCC, né? Para se avançar no debate político sem estar necessariamente vinculado à política institucional. Neide, o que você acha da atual conjuntura política brasileira? Luiz, eu acho que nós vivemos um momento conjuntural muito difícil e eu me preocupo com isso. Me preocupo principalmente porque nós estamos várias gerações, né, principalmente atual, sem utopias.
Nós que vivemos a política a partir dos anos 80, que éramos jovens nos anos 80, a gente aprendeu a se manifestar, a lutar, a ir para as ruas para reivindicar. E nós tínhamos naquele momento um norte, porque nós queríamos acabar com o regime militar, queríamos a democracia de volta. E naquele momento criou-se um partido que representava todos os nossos sonhos, né? No caso, o PT, o Partido dos Trabalhadores. Recentemente, a partir da experiência do PT no poder, muitas dessas nossas utopias se perderam. O PT, eu tenho aqui que fazer uma ressalva. Não estou aqui para falar mal nem estigmatizar o PT, até mesmo porque eu fui uma eleitora do PT durante toda a minha vida e não me arrependo dos votos que eu dei. O que eu questiono é porque depois de uma aliança entre capital e trabalho, né, que garantiu a eleição do Lula em 2002, e posterior a essa aliança, nós assistimos o PT se aproximando de uma forma de fazer política que foi totalmente contraditória com a sua própria história. Um partido de massas que se formou pelo povo, pelos trabalhadores. Ele se apropriou tanto dessa forma tradicional de fazer política que ele se desvirtuou. E com isso nós perdemos essa nossa capacidade até mesmo de crítica, nós ficamos sem referência. Essa conjuntura é difícil e eu acho que aí nós precisamos aprender a nos reinventar, né? Qual é a forma que nós teremos de caminhar a partir dessa estrutura política que está aí e que não nos representa, né? Que não nos representa mais. E olha, voltando a reafirmar, o problema não é só o PT, o problema são os partidos tradicionais que trazem na sua bagagem toda uma forma equivocada de fazer a política. Eles fazem política para grupos detentores de poder e não para a população e não para a sociedade. Neide, o que você acha? Qual é o papel do jornalismo neste contexto atual? Luísa, essa pergunta é muito conveniente, muito pertinente, até mesmo porque eu, como jornalista, tenho uma visão muito crítica de como a mídia tem atuado no atual contexto nacional, né? Eu acho que a mídia tem uma grande responsabilidade sobre a onda conservadora e falso moralista que impera sobre o país. A mídia tem cumprido um papel de acusador e de juiz, que eu acho extremamente perigoso. Além de que não há uma preocupação em informar, e sim de defender interesses de grupos de poder. Eu acho que esse não deve ser o papel de um jornalismo sério num país como o nosso, né? Que, na minha opinião, o que importa é a informação. O que acontece hoje? Os jornalistas acham que nós, né, nós, povo, nós, sociedades, estamos interessados na opinião deles. E não é. Nós queremos saber de fato os dois lados de cada questão. O que acontece nesse país? E aí eu até faço uma recomendação. Acho que todos nós deveríamos ter a preocupação de ler mais fontes, de não ficar presa apenas ao jornal nacional ou ao jornal das TVs abertas ou mesmo das televisões de TV a cabo. A gente tem que se pautar por outras mídias também, outras alternativas. Você tem que ler os blogueiros, né? Tem que ler os blogueiros de esquerda, pode ler os de direita, mas também os de esquerda. Você tem que ouvir as diversas opiniões para formar a sua. Que eu acho que esse também deveria ser o papel da mídia numa sociedade, numa democracia, numa sociedade que se pretende democratizada. Eu, particularmente, gosto muito de um grupo que se chama Jornalistas Livres,
Gosto muito do blog do Altamiro Borges, e inclusive recomendo de um outro blogueiro chamado Renato Rovai. E do Luiz Nassif, que é um jornalista econômico e político muito conceituado. A mídia, ela tem que ser democratizada. Há que se discutir com profundidade as questões da televisão, dos jornais, né, de como é tratada a informação no nosso país. E também agora nós temos uma outra alternativa, né, que é a alternativa das redes sociais, que nos permite participar desse processo da comunicação. Você, ao mesmo tempo que você é um receptor da notícia, você também interfere nessa notícia, você também opina, você divulga, filtra, você debate, você discute, e eu acho que esse é o caminho da informação do futuro, uma participação mais efetiva do cidadão, das pessoas comuns, dando suas opiniões e construindo uma comunicação democratizada. Bem, além do jornalismo, eu quero saber a sua opinião sobre o sindicalismo atual no Brasil. Luísa, essa pergunta é muito interessante, até porque grande parte da minha formação, né, minha formação militante, se deu no movimento sindical. Não sou exatamente uma especialista em história de sindicalismo, mas eu posso falar um pouco das minhas observações enquanto uma pessoa que está dentro do movimento sindical. Bom, a partir da reestruturação produtiva dos anos 90, a partir daquele momento o sindicalismo também mudou, né? Ele precisou se adaptar às demandas de um novo tempo. Agora, a preocupação do sindicato não é mais só com reajuste de salário. A preocupação do sindicato é também pela manutenção do emprego, né, que eu acho que talvez seja o grande desafio dos sindicatos hoje. Num mundo onde os empregos tendem a se diluir, a se acabar, o que fazer para que o trabalhador, né, as pessoas precisam trabalhar? Não existe um mundo sem trabalho. O que fazer para esse trabalhador ter qualidade de vida, ter salário, ter carga horária justa? Como é que se faz esse enfrentamento com as empresas? Um dos grandes desafios para os sindicatos hoje no Brasil, né, são as discussões relativas aos direitos trabalhistas, né, aos direitos previdenciários, a questão da aposentadoria, que são assuntos que são bastante emergentes, né, que a sociedade brasileira tem discutido em função dessas mudanças que estão sendo votadas no Congresso Nacional. Particularmente para nós do serviço público, mas não apenas para nós, para a sociedade brasileira como um todo, está a discussão sobre a terceirização. O que é que essa, digamos, legalização ou legitimação da terceirização pode trazer de prejuízo, porque lucro certamente não seremos nós, os trabalhadores, os cidadãos comuns que teremos, né? E sim os grandes empresários. Mas essa é uma pauta que precisa ser bastante trabalhada pelos sindicatos e é fundamental essa discussão. Agora, uma premissa aí para a sobrevivência dos sindicatos no mundo atual é a questão ele precisa se reinventar, né? Como proteger o trabalho, como proteger o trabalhador diante dos desafios do mundo atual. Neide, agora eu quero que você escolha 5 personalidades e me fale de suas ideias. E, Luísa, agora eu posso dizer que você me colocou em uma saia justa. O Brasil tem muitas personalidades, né? Brasil, mundo, mas eu vou me concentrar, vou falar um pouco de pessoas as quais eu admiro, né? Tenho particular admiração, e outras que eu acho que nem mereceriam estar nesse nosso plano aqui.
Com relação a pessoas que eu admiro e respeito, tem o atual prefeito de São Paulo, que é do Partido dos Trabalhadores, o Haddad, o Fernando Haddad. Eu acho que ele é um político jovem, com ideias arejadas e que tem algumas preocupações bem consonantes com as demandas do mundo atual. Com relação, por exemplo, à proposta de transporte alternativo dentro da cidade de São Paulo. Eu acho que essa proposta de criação de ciclovias em São Paulo é um avanço, né? O Brasil, um país dessas dimensões, e fica muito restrito a um tipo de transporte, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, assim, eu vejo a Haddad como uma pessoa de futuro no país, um novo político que pode avançar muito, que pode nos dar muitas respostas, muitas alegrias posteriormente. E como uma pessoa que gosto muito de estudar, né, e tenho pesquisado alguns temas referentes a redes sociais, eu não poderia deixar de falar de um sociólogo, escritor, economista, uma pessoa que para mim é um grande teórico do mundo atual, que é o espanhol Manuel Castells. O Manuel Castells, ele tem algumas teorias sobre redes, e ele trabalha no sentido de explicar a importância das redes no mundo atual, como tudo acontece de forma interligada. Ele tem um livro que eu acho que é um marco e que deveria ser lido por sociólogos, por estudantes de todas as áreas, que se chama Sociedade em Rede. Eu aconselho e acho que Manuel Castells, na minha opinião, é uma das grandes personalidades do nosso século, do nosso tempo. Luísa, eu acho que eu poderia usar esse tempo para falar só de pessoas positivas, né? Pessoas que têm projetos interessantes para o nosso país, pessoas que têm mensagens importantes para o nosso país. Mas eu acho que a gente não pode negar o outro lado, né? E o outro lado é feito de pessoas nefastas também. Numa dessas pessoas nefastas, eu não tenho o menor constrangimento em dizer que existe alguém hoje de grande poder e de grande influência no nosso país, que usa todos os recursos de mídia, de comunicação para disseminar preconceito, intolerância, que é o pastor Silas Malafaia, né? Para ele, eu me lembro de um programa de televisão que tinha alguns anos atrás, que tinha um apresentador que tirava o chapéu para alguém. Eu jamais tiraria o chapéu para o Silas Malafaia. Ele usa as pessoas mais pobres, usa as pessoas mais ingênuas para fomentar o seu discurso de ódio, e usa os recursos que essas pessoas levam para suas igrejas neopentecostais e para reforçar a sua riqueza e o seu poder. Eu acho que ele é uma pessoa nefasta para a sociedade brasileira. Outra pessoa que, na minha opinião, é bastante perigosa também, porque usa o seu cargo para se situar como um paladino da moralidade e da justiça, e na realidade não tem nada disso, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, para mim, é uma das pessoas mais perigosas dessa república. A sua mensagem é uma mensagem de intolerância, de desrespeito à diversidade, e eu acho que ele pode ser muito perigoso, e é muito perigoso. Na minha opinião, outra pessoa com a imagem, que eu relaciono como bastante negativa, é o atual presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha.
Na minha opinião, também, obviamente, ele é um político hipócrita e amoral. Né? Eu não percebo o Eduardo Cunha como uma liderança, e sim como alguém que usa do cargo para alcançar benefícios para o seu grupo de poder. Ele é uma pessoa nefasta. Neide, agora eu quero que você fale a curto, médio e longo prazo sobre a conjuntura política brasileira. Bom, Luísa, na realidade eu me preocupo com esse momento que a gente vive. Realmente o Brasil vive um momento muito difícil, porque perdeu-se a fé nas instituições e a fé nas pessoas. Quando você pensa numa perspectiva de futuro sem essa fé, o que fazer, né? A impressão que eu tenho é que nós vivemos também um grande espetáculo midiático, né? Onde quase tudo nesse país vira escândalo, onde parece que as pessoas estão num palco procurando sempre os seus 5 minutos de fama e não se discute a fundo os problemas nacionais e não se propõe de fato soluções para os grandes problemas nacionais. Há uma disputa de grupos hegemônicos, né? Uma disputa de poder, e não se pensa no país como um todo. Eu vejo o PSDB com as suas proeminentes figuras lá só se preocupando em fazer denúncias e mais denúncias. E, por outro lado, o atual governo federal, liderado pelo PT, só se preocupando em se defender. E nesse meio está um país que precisa ser reconstruído. Então, eu acho complicadíssimo a gente pensar que nós temos um Congresso, por exemplo, que só se preocupa com os seus, né? Com as suas questões corporativas. Né? Não vejo esses nossos atuais políticos preocupados, por exemplo, com as questões ligadas à educação pública, né? Ligadas à saúde pública. Eles estão apenas se situando num espaço onde eles defendem os seus ganhos, os ganhos dos seus financiadores de campanha. Eu penso que o nosso país realmente vive um momento extremamente difícil, e planejar uma nação sem perspectivas, sem utopias, é algo muito complicado. Eu te confesso que eu não saberia dizer o que fazer. A gente tem algumas pistas de como deveria ser a condução, mas avaliar a conjuntura numa perspectiva de futuro, a médio e longo prazo, eu acho que é um exercício de futurologia. Mas nós ainda não perdemos, pelo menos nós duas continuamos com fé. Em busca da nossa utopia. Não é? Bem, Neide, agora está chegando o final do nosso bate-papo, mas eu quero que você, para concluir, faça suas considerações finais. Pois é, Luísa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite de vir conversar com você um pouco sobre as minhas ideias, sobre as minhas percepções, né, políticas, porque a partir dessa militância, eu acho que, de certa forma, eu desenvolvi um senso crítico, e eu gosto muito de falar sobre isso. Gosto de conversar sobre isso, que eu acho que a partir desses diálogos a gente consegue colocar as nossas angústias e os nossos sonhos também, né? Sabendo que nosso papel nessa sociedade faz a diferença. Bom, o que eu gostaria de verdade é acordar amanhã e perceber que no Brasil nós ainda temos um povo afável e amigo. De perceber que não há intolerância religiosa, que aqui dá para conviver os católicos, os neopentecostais, os judeus, as pessoas que professam sua fé em religiões de matriz africana.
Eu gostaria que as crianças não fossem apedrejadas porque elas são filhas ou elas são netos de mães de santo. Eu gostaria que o Brasil recuperasse a sua fé na política, né? A sua fé nas instituições, né? Que a mídia tivesse uma preocupação em informar e formar, e não apenas disseminar o ódio, o medo e a insegurança. Eu penso que o Brasil é um país assim amplo, diverso e com muitas possibilidades, e que cabe a cada um de nós, né, cidadãos comuns, a fazer isso, a fazer a diferença a partir da nossa própria construção, né, do ideal de país que a gente quer. Algo que talvez a gente não viva, mas os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, enfim, né, vamos reinventar também o Brasil. Não, nós vamos tentar e conseguiremos. Bem, Neide, foi muito boa a nossa conversa e como ninguém sai do nosso programa com a mão abanando, aqui nós temos um presente que foi feito por um militante do movimento do cidadão comum e que tem a ver com a sua área de estudo. Nossa, que interessante, Luísa. Muito obrigada. Eu percebo aqui nesse quadro elementos realmente que me interessam enquanto objeto de pesquisa, né? Que é a questão de que hoje nós vivemos em rede e que estamos no universo, o universo virtual, porque ali nós encontramos comodidade, encontramos segurança, nós não precisamos sair de casa mais para nos comunicar, né? E ao mesmo tempo nós abrimos mão aqui da privacidade e da intimidade para conquistarmos esses outros aspectos. E isso está bem representado aqui no 1984, aquele famoso livro, né, do Big Brother, que a gente teve aquela noção de Big Brother. Acho que tem muito a ver com a minha realidade, com a comunicação atual via redes sociais. Obrigada, Luísa. Acho que vocês foram extremamente sensíveis, né, com esse trabalho muito interessante. Obrigada.